Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. Ser bravo é me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Acho que é uma COP muitíssimo importante para o mundo, mas muito para o Brasil também, por ser uma COP na Amazônia, por reforçar o protagonismo brasileiro nesse caminho da descarbonização, mas principalmente porque já houve oficialmente um chamado do presidente da COP, o André Corrêa do Lago, que é vamos, enfim, depois de 10 anos do Acordo de Paris, juntar tudo o que a gente discutiu nessa década e partir para a ação. É a COP que eles chamam da COP da implementação. E para implementar uma mudança desse tamanho, precisa-se de dinheiro e muito dinheiro. Então, eu queria começar um pouco falando por aí, falando da importância dessa COP. A gente está aqui com a Vitória e com o Eduardo. Acho que o Eduardo traz uma visão muito bacana de uma varejista. A gente está falando de a COP, quando a gente pensa em COP, nessa transição, a gente precisa de escala, a gente precisa de quantidade e de gente grande pensando isso. Acho que a Renner tem um exemplo bacana. A Renner é uma das... Nem vou falar que é do setor da moda, mas foram só 2 empresas brasileiras até agora. A única do setor de moda foi a Renner, que divulgaram um relatório conectando resultados financeiros com sustentabilidade. Além da Renner, só a Vale fez isso no Brasil. Então, acho que é um exemplo muito bacana, tem muita coisa legal a falar. Mas eu queria que vocês começassem falando sobre COP, sobre a importância dessa COP, e o que, de fato, a gente pode esperar como COP de implementação na prática. O que isso quer dizer? Pode ser você, Vitória, já adorar. Se apresenta um pouco antes também, acho que é legal. Tá funcionando, tá. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. É uma satisfação. Obrigada pelo convite, obrigada pela organização. E, na verdade, remonta à minha vida pretérita, Eu trabalhei no Senai CETICT há 3 anos atrás, na área que é um centro de tecnologia para a indústria têxtil. E há 3 anos atrás saí e vim trabalhar no Instituto Clima e Sociedade, que é onde eu estou hoje. É uma instituição filantrópica que atua na agenda de clima, mas olhando para a agenda de clima como um vetor de desenvolvimento, como um promotor de qualidade de vida para as pessoas. Hoje eu estou responsável pela nossa agenda de transição energética e industrial, mas nós trabalhamos tanto na área de uso da terra, sistemas alimentares, bioeconomia, política climática, finanças, diplomacia, pessoas, engajamento de comunidades indígenas, povos quilombolas e a agenda nossa de indústria. Bom, gente, falando um pouco de COP, COP, na verdade, é a nossa razão de existir. A gente atua porque existe a agenda de clima. A COP, que é a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, ela começou, deu-se partida na Rio 92, com a assinatura ali do Acordo de Paris, não, com a assinatura da Convenção, da Convenção. E, desde então, se criou um regime multilateral para discutir, para o mundo resolver a questão climática, que antes a gente chamava de aquecimento global, e hoje a gente sabe que
são eventos extremos causados pelas mudanças climáticas, que ora aquece muito, ora resfria muito, né? Depende dos lugares, depende do momento, mas, enfim, estamos todos enfrentando uma emergência climática. E a COP, na verdade, é fundamental para conseguirmos avançar enquanto planeta, enquanto sistema, para uma realidade humana e comum possível. Temos a meta acordada no Acordo de Paris, que é limitar o aquecimento global a 1,5 grau. Já ultrapassamos esse 1,5 grau, ainda não temos, ainda não está definido, né, o overshoot assim, de forma definitiva, mas já estamos trabalhando com essa perspectiva. Então, assim, é um momento realmente muito crítico de ação, e por isso que a COP é a COP da implementação, porque a gente já passou por todos os processos de regulamentação das cláusulas, né, dos artigos do Acordo de Paris, que definem os mercados, como se comercializa carbono, qual é a meta, quais são os principais pilares da COP, e agora a gente precisa realmente criar os mecanismos, os instrumentos e os compromissos para colocar as ações em prática e a gente, de fato, conseguir reverter todo esse processo que nós, seres humanos, criamos. Acho que é isso para começar. Bom, pessoal, boa tarde. É um grande prazer estar aqui como apoiador, como convidado. Eu estou há 10 anos na Renner, venho fazendo trabalho de sustentabilidade desde então. A gente começou mais efetivamente com a nossa estratégia Moda Responsável em 2014, mas a empresa ela trabalha já como valor sustentabilidade há mais tempo do que 2014, 2008. A gente foi uma das primeiras empresas, ou a primeira empresa corporation do Brasil, então, dentro do tema ESG, a governança corporativa foi estabelecida em processo de colaboração, na época com o Ibovespa. Então, desde lá, a gente vem estabelecendo as melhores práticas para a governança corporativa, e isso vem trazendo para a nossa jornada de sustentabilidade como um todo um DNA que está muito focado em construir estratégia, né? Eu costumo dizer internamente que sustentabilidade não está no nosso DNA, a gente tem uma construção de estratégia que é muito definida por compromissos públicos, a gente está no 2º compromisso público, e a gente olha de uma forma muito estratégica a transição energética há muito tempo. Então, desde 2010, a gente começa a trabalhar com o mercado, consumindo energia do mercado livre. No primeiro ciclo de compromissos públicos, que findou em 2022, a gente completa essa transição. E desde 2015, quando a gente começou esse primeiro ciclo, a gente vem trabalhando muito com a cadeia de fornecimento. E aí, então, eu chego no ponto central da nossa estratégia atual, que é condicionada a soluções circulares e regenerativas. A gente tem as metas baseadas na ciência. Como foi trazido aqui, ela está muito relacionada a qual é a nossa contribuição como setor de moda, como empresa, né? Quando a gente olha o aumento de 1,5 grau, cada empresa, cada indivíduo, cada país tem a sua contribuição. E quando a gente fala em aprovar as metas baseadas em ciência, a gente tem exatamente o que é o papel da Renner nessa transição energética. No curto prazo, reduzir 55% das emissões por peça produzida, e no longo prazo, para adquirir a neutralidade climática, chegar a 90% de redução. E o que isso implica? Qual é o papel aí do segmento da moda olhando a jornada de mudanças climáticas? A gente tem que reduzir a pegada de carbono dos processos produtivos. É onde está a maior condição de geração desse impacto em mudanças climáticas. Então, a gente está falando de matéria-prima e processo, energia que é utilizada e a matéria-prima. E quando a gente participou da primeira COP, né, aí conectando com a COP em 2022 no Egito, a gente recém tinha findado o primeiro ciclo de compromissos públicos, fizemos a transição energética, como eu falei, e também atingimos 80% de produtos menos impactantes. Ali a gente já começou a trabalhar com a circularidade como mote, e isso preparou a gente para assumir as metas baseadas na ciência. Contamos isso na COP de 2022. Interessante, complementando o que foi trazido aqui, que lá em 2022 a COP já começou a ter uma participação muito grande da sociedade civil e principalmente das empresas, né?
porque a transição tem um papel fundamental de protagonismo das empresas. Os países assumem as suas metas, as NDCs, mas se as empresas não trabalharem as suas metas, e se as empresas não trabalharem de forma colaborativa para a implementação, não é o Estado que vai fazer, não é o país que vai fazer. Então, cada vez mais vem se fundamentando, dentro da discussão da COP, o papel fundamental das empresas, do setor privado, na implementação e, obviamente, na condução de engajamento de todos os stakeholders da sociedade como um todo. E, nesse sentido, quando a gente fala agora da segunda COP, que participamos, a gente já, em Baku, na verdade, foi, eu me perdi nas datas aqui, 2019 que a gente foi para o Egito, e ano passado, está certo, ano passado em Baku, a gente já lançou, então, dentro da COP, e aí com o objetivo realmente de engajamento, troca. 2 anos depois do lançamento dos nossos compromissos públicos, o segundo ciclo, né, importante conectar, né, a gente lançou desafios super relevantes num objetivo de construir o caminho de solução durante o percurso, né? Então, ali foi um momento para a gente expor, né, os nossos aprendizados do primeiro ciclo, mas também colocar um pouquinho já dos aprendizados que a gente construiu em 2 anos de implementação do nosso segundo ciclo. Foi super importante, naquele momento, a gente também divulgar as nossas metas aprovadas, né, na iniciativa Science Based, então, baseadas na ciência. Fomos a primeira empresa do varejo a conseguir isso, e realmente ali era importante a gente divulgar, né? Quando a gente fala desta COP, o nosso objetivo é trabalhar, sim, a divulgação das soluções regenerativas. Ela é um pilar fundamental na nossa estratégia. Então, a circularidade, trazer, de novo, o resíduo, tanto pós-consumo quanto de processo, para uma nova fibra, é a nossa estratégia principal, mas a gente vem buscando há muito tempo a experimentação através da cultura regenerativa, tanto do agroecológico quanto do agroflorestal, e que, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a coleção, né? Então, esse é o nosso objetivo. Todo mundo viu, né, as peças que estão aqui fora, especificamente, aí que ele estava comentando da Renner. Exatamente. Então, esse vai ser o nosso papel nessa COP, também atrelando a jornada de FRS, que foi super importante, em que a gente consegue entender riscos e oportunidades de uma forma mensurável. O trabalho ele acabou unindo diversas áreas dentro da corporação, e mais do que isso, a gente conseguir contabilizar e criar um novo paradigma, né, dentro das corporações de o que é sustentabilidade na prática, né? Eu acho que, pegando esse gancho, né, o que é a sustentabilidade na prática, a gente o papel do setor privado para essa transição, para isso funcionar e dar certo, a gente tem muito senso comum de que sustentabilidade é caro, né? É custo. Enfim, sabemos que muitas vezes é mesmo, né? Tem um custo, às vezes, mais alto. Mas muitas empresas já estão olhando para a sustentabilidade como oportunidade, né? Como um plus aí no próprio negócio. Eu acho que é o caso da Renner. Fala um pouco para a gente sobre isso, quer dizer, como é que a sustentabilidade pode virar uma aliada do negócio dentro desse setor de moda. Primeiro para você, depois eu completo aqui pedindo uma ajuda para a Vitória. Eu costumo sempre trazer, dentro dessa resposta, primeiro um contexto, né? Nós, como área de sustentabilidade dentro da corporação, a gente procura trabalhar uma cultura investigativa, a gente que pede número, a gente que questiona como está sendo feito. Mas sempre dentro de uma postura de que precisamos questionar o status quo, precisamos questionar também o modelo, mas a gente está junto com o negócio, e a gente precisa construir soluções que são viáveis. E, nesse sentido, a sustentabilidade corporativa sendo vista como redefinir ou repensar como é feita a construção do negócio, ela traz uma qualidade para a gestão muito grande. Eu costumo dizer que a sustentabilidade corporativa é proxy de qualidade de gestão,
porque se a empresa melhora essa percepção e é mais investigativa, ela melhora para todas as condições. E quando a gente aderiu voluntariamente à norma IFRS, a gente entendeu que ali tinha um ganho muito grande, primeiro de unir as áreas, né, controladoria, área financeira, e investigar um pouco mais a percepção do consumidor. Então, a gente já tinha uma metodologia de analisar o quão é importante para o consumidor final o atributo de sustentabilidade e responsabilidade social. Começamos em 2019 com uma metodologia própria, está dentro da monitoria de marca, o NPS Sustentabilidade, e hoje 3%, esse é o número que a gente tem atualizado, tá? É fator de decisão de compra. Tá? A partir daí, a gente conseguiu trazer, obviamente dentro dos parâmetros da norma IFRS, qual é a quantificação? Só um pouquinho. IFRS, não sei se todo mundo entende, mas é esse relatório relacionando informações financeiras relacionadas à sustentabilidade dentro da empresa. Então, é grana mesmo. Né? É importante que se diga que é a primeira norma de reporte nacional e internacional que obriga as empresas, a partir de 2027, a reportar os riscos e oportunidades de sustentabilidade. Né? Nenhuma norma de reporte corporativo, desde o GRI até as demais que vieram depois, como o SASB, elas eram obrigatórias. Né? Então, IFRS para ser obrigatório, Brasil foi um dos países que adotou voluntariamente, um dos primeiros países, tá? E a CVM como regulador. E a partir de 2027, todas as empresas terão que colocar essa visão. É importante também entender esse contexto. Passa-se a se olhar as jornadas de sustentabilidade corporativa de uma forma muito mais pragmática e menos celebratória. Ou seja, é analítico. Quanto que vai impactar o negócio a partir da não execução de algumas iniciativas, a partir de uma não análise, né, de resiliência que a empresa tem para os temas climáticos. Então, aí tem uma oportunidade muito grande, porque quando a gente olha já a questão da venda de peças, né, dos 80% que a gente tem de produtos já com atributo de sustentabilidade e a energia que a gente utiliza a partir de fontes renováveis de baixa emissão, a gente consegue contabilizar em 2024 94 milhões de ganhos, e quando a gente projeta esse caixa para 10 anos, são aproximadamente 480 milhões. Né? Esse é o ganho que se tem a partir da condução, né, de transição energética, e também para esse olhar mais preciso do como a gente está extraindo as nossas matérias-primas e também como elas estão sendo feitas. Né? Esse é o grande, talvez, foi para a gente que estava, né, trabalhando um ano inteiro nesse projeto, foi surpreendente. Né? Foi algo que a norma colocou muito, né, a premissa de risco, né? E a gente encontra mais oportunidade. Por visão dos investidores, por visão dos stakeholders, querem entender como é que tanta empresa está aderindo aí à neutralidade climática, e ao passar dos anos, isso não é visto em termos de estratégia pelas companhias. Né? Então, a sociedade, os investidores começaram a cobrar. Né? A gente quer ver esse número de uma forma mais analítica. A gente quer ver o que está sendo feito já há 2, 3 anos, né, de assumir esses compromissos, o que está sendo feito para se atingi-los. Né? Vitória, outra coisa que se trouxe muito, né, nessa COP, e acho que por ser no Brasil especialmente, é a coisa da conservação e da importância de se usar a própria natureza como solução. Parece óbvio, né, mas na prática não é, porque quando a gente fala em conservação, a gente pensa na conservação da natureza, do uso da matéria-prima e tal, mas na prática não é o que acontece. Como é que o setor privado tem enxergado isso? Você trabalha muito com energia, né? Você está na área de energia no ICS. Como é que essas soluções baseadas na natureza têm sido enxergadas pelo setor privado? E se você conseguir também conectar, acho que você tem também esse pé com a moda, né, com o seu trabalho anterior, no setor de moda.
Obrigada pela pergunta. Bom, eu vou começar falando do caráter peculiar, né, do Brasil no âmbito da agenda de clima. 75% das emissões de clima no Brasil são em função de uso da terra, desmatamento. No mundo, 75% das emissões de gás de efeito estufa é em função do consumo energético, é em função de uso de fósseis. No Brasil, é uso da terra. Então, só isso já coloca a importância da agenda de conservação como agenda-chave para a COP. E como o Brasil, né, tem os outros países com os quais o Brasil compartilha a floresta amazônica, mas outros países também, outros continentes, que também têm uma área florestal significativa. Para esses países, a agenda de florestas, de uso da terra, é muito crucial para a gente avançar na agenda de clima. Para além disso, né, obviamente, dentro dessas emissões também estão a pecuária, enfim, né, a emissão de metano pela produção da pecuária, mas é basicamente uso da terra, uso do solo. Bom, então, dito isso, um dos principais, o principal projeto, o principal foco, né, de ações de compensação de emissões do setor privado no Brasil é também o uso da terra, né? São os mecanismos de compensação de carbono, offsetting, né? A partir de compras de créditos que são gerados ou com ações de restauração ou com ações de conservação de áreas que têm risco de desmatamento. Nesse ponto de vista, a agenda de florestas, de uso da terra, é essencial para garantir aí o atingimento das metas de redução de emissões ou de neutralização de emissões do setor privado. Mas, para além disso, a agenda também de bioeconomia, enfim, é uma agenda que também traz um fator de oportunidade, de competitividade, né, para o setor privado brasileiro, porque o Brasil é esse lugar em que tem uma cadeia de biocombustíveis, por exemplo, extremamente madura, de baixo carbono, que também contribui para a descarbonização do transporte nacional, pode contribuir para a descarbonização dos transportes internacionais, também pode contribuir para a substituição de químicos a partir de fontes fósseis. O Brasil tem uma biodiversidade tremenda, mas também tem uma produção enorme de biomassa, como cana-de-açúcar, soja, tem um potencial de produção de novas biomassas em pastagens degradadas também, que podem gerar insumos que podem, na verdade, descarbonizar outros países. O Brasil pode descarbonizar a partir da produção de insumos químicos de base bio, cadeias globais de produtos, cadeias globais de serviços também, né, que dependem desses insumos. E na área da moda, também, né, a gente viu, vocês têm visto aqui, né, diferentes exemplos. Eu adorei a visão do colega do Povo Tremembé, é fantástico, parabéns, né, pelo trabalho. Que coloca essa oportunidade da gente olhar para os nossos potenciais, e aí eu trabalhei realmente exatamente com isso, né, com o desenvolvimento de novas fibras a partir da nossa biodiversidade. E, na verdade, o uso da biomassa como insumo para a cadeia têxtil é também um fator de diferenciação e de atingimento de novos mercados, de novas oportunidades de negócio, de novos empregos. E isso pode ser isso, e também de agregação de valor, né, a resíduos que se tem hoje e que simplesmente se queimam, né, por exemplo, o próprio bagaço de cana. Eu fui colocando aqui, sim, alguns elementos, né, na verdade, porque o potencial
é muito grande. A importância, na verdade, da agenda de bioeconomia e da agenda bio é muito importante para o Brasil e outras geografias similares ao Brasil, e acho que essa é uma das mensagens-chave, estou antecipando um pouco até a outra pergunta, né? Que eu acho que a gente precisa deixar para a COP, né? A oportunidade que, obviamente, feito de forma responsável, né, e criteriosa do ponto de vista da sustentabilidade, a oportunidade que a bioeconomia, que a floresta pode trazer para a agenda de clima no mundo. Isso a gente você se adiantou um pouco aí falando de futuro, que eu acho que é o que a gente quer encerrar aqui falando disso, de futuro. E especificamente da questão de insumos, né, do como essa biodiversidade brasileira pode trazer novas matérias-primas, novas maneiras de produzir peças de roupa, e acho que um dos exemplos é o algodão agroflorestal, que o Brasil tem crescido bastante, né, nesse setor. Está aí a coleção da Renner, acho que tem outras varejistas e outras marcas de slow fashion que estão apostando. A gente teve aqui hoje já no outro painel a Francisca também falando, enfim. E, Eduardo, quais os benefícios? A gente sabe que, falando especificamente de descarbonização, né, você já falou disso um pouco, a matéria-prima, os insumos, ele tem um peso muito grande no total de emissão de uma empresa de moda. Eu acho que é quase... passa dos 95%, a gente está falando de escopo 3, que é o grande peso e o mais difícil de diminuir, né? Qual é o impacto de se desenvolver esses novos insumos? E fala um pouco especificamente do benefício desse algodão, dessa coleção especificamente que a gente viu lá fora. Legal. Em parte, a gente está trabalhando exatamente para contabilizar. Tem duas jornadas, né, que são importantes dentro do regenerativo. A escala, a gente entender como escalar e também entender o benefício de forma quantificável. E aí entra num contexto de que países tropicais, como o Brasil, não tem essa mensuração clara ainda de captura do carbono, né? Então, parte do que a gente vem investindo, tá, desde 2018, com a Farfarm, primeira coleção de algodão para moda, usando o sistema agroflorestal, esta coleção que vocês estão vendo aqui, mas ela é um blending, ela é uma mistura. Ela tem agroecológico e o agroflorestal. O agroflorestal, que é um trabalho, então, inovador. A Farfarm é uma startup, conhece muito cadeias produtivas que trabalham com sistemas regenerativos. A gente conheceu ela em 2018, através de chamadas públicas que a gente faz startup. Já o agroecológico, que é a mistura que temos aqui, já é um projeto via instituto, e a gente trabalha desde 2016, é a 5ª coleção. Então, basicamente, pessoal, é um projeto de impacto social. Só que quando a gente começou no norte de Minas, teve um trabalho de regeneração ambiental, porque era um solo infértil. Resgate das culturas tradicionais, 300 mulheres quilombolas envolvidas. Toda a compra de semente, toda a capacitação, um centro de agricultura alternativa, a gente vem investindo de 2016 até o momento, mas foram 4 anos investindo para realmente conseguir, em 2020, ter a primeira coleção. E desde lá, vem crescendo muito, são mais de 100 toneladas ano que a gente vem construindo, em termos de solução, em termos de produção. Não toda ela a gente utiliza nas nossas coleções, mas o que a gente vem trabalhando é também essa jornada de dados, né? O quanto que é importante a gente mostrar o benefício. Aí é um trabalho em conjunto, é um trabalho colaborativo, está envolvido a Embrapa, está envolvido a Abrapa, está envolvido a BIRT, para que a gente consiga provar, gente. O algodão brasileiro, é importante que se diga, tá, no uso da terra, representa 0,1% da área útil, tá? A Embrapa, junto com a Abrapa, vem fazendo um trabalho excelente de produtividade. A gente só aumenta a produtividade do algodão sem utilizar ou utilizando pouco o uso da terra. Porém, a gente tem que provar que esse algodão, do ponto de vista de rastreabilidade, está vindo de fazendas certificadas, e não é certificadas pelo nome, e sim que tenham todas as condições
de segurança de direitos humanos e consiga realmente provar a sua redução de impacto. Tá? A gente concretiza com coleções, né? O que a gente vem fazendo, então, dentro dessa jornada, é cada vez mais tentar buscar a escala, a prova, né, de que realmente tem menos impacto, e é uma fonte, sim, alternativa ao algodão reciclado, ao algodão convencional, e pode ser que nos surpreenda, né? Em 2030, então, a nossa meta é reduzir 55% das emissões. Para isso, a gente tem que aumentar 80% do reciclado, e aí eu entro no fator importante, né? Hoje, mensurado, o reciclado, através da economia circular, é a matéria-prima com menor fator de emissão. Tá? Só que a gente quer se surpreender quando a gente conseguir trabalhar essa jornada de dados do regenerativo, e a gente acredita que ele vai ficar muito próximo, que é por volta de 40% a menos, né, de emissões do que o convencional. A gente acredita que vai ficar por volta disso, mas não podemos escrever na pedra. Só estou trazendo aqui um feeling, né, um sentimento que a gente tem a partir desse tempo que a gente vem trabalhando com a cultura regenerativa. Né? Que já é um avanço gigantesco, né? A gente parece que não, né? Quando você fala 40%, não, cada 5% que se ganha Exato. É um impacto absurdo. Né? Bom, estamos encerrando o tempo aqui. A Vitória falou um pouco de legado, e quando a gente fala de COP, a gente pensa muito na expectativa e no que a gente quer deixar de mensagem pós-conferência. Então, eu queria que vocês encerrassem falando um pouco disso, né? De como é que o mundo vai estar em 2026, pós-COP30 e pós essa discussão toda desse ano, especificamente no Brasil. Obrigada. Bom, fiquei meio alargada aqui, desculpa. Bom, então vou aproveitar, né? Porque o IX está levando muito fortemente para a COP. A gente vai ter alguns momentos para discutir o papel da economia circular como um elemento-chave para a agenda de clima. A gente precisa realmente repensar o nosso modo de viver, né? O nosso modo de fazer negócio, o nosso modo de consumir. Então, o que eu desejo, né, e até coloco aqui, assim, é muito difícil, é bem desafiador, e vou contar uma historinha que é muito breve, mas e é muito também simples, mas eu acho que reflete muito isso. Mas eu cheguei aqui e ganhei uma bolsa linda da Renner. Desculpa. Ganhei uma bolsa linda, linda. Eu fiquei olhando, meu Deus, tão bonita. Eu falei, cara, eu não preciso, e eu devolvi. Assim, e eu estou contando, não é para me vangloriar nem nada, mas é porque não é fácil, né? Não é fácil, realmente, mas a gente precisa se ver como parte da solução. E eu acho que a economia circular, ela exige uma mudança de postura. Então, eu realmente desejo que nessa COP e nas próximas a gente trabalhe cada vez mais com essa mudança de postura, entender que não é mais possível viver da mesma forma, com a mesma lógica de consumo que a gente tem vivido até aqui. A gente precisa realmente mudar. Obrigada. Eu acredito que, por ser a primeira COP dentro da maior floresta tropical do mundo, isso vai sensibilizar, já foi dito aqui em outros painéis, né, o quão é importante a experimentação, a experiência, a vivência, e acredito que para o Brasil vai ser super importante para a gente conseguir fazer uma transição justa, né? O nosso território ele tem várias peculiaridades e a gente fala, né, e ouve a Amazônia, floresta tropical, é o pulmão do mundo há muito tempo, mas realmente conseguir trazer isso para uma verdade absoluta, repensar realmente o design, repensar o consumo, vai ser uma COP que realmente vai acelerar isso. Essa é a minha expectativa e eu acredito que a gente vai conseguir deixar esse recado aí para o mundo e realmente o Brasil vai se posicionar
como um país na vanguarda da transição energética e da bioeconomia. Essa é a visão que eu tenho. Bom, e eu espero que a gente siga por esse seu caminho. Também sou otimista, apesar da gente ter muita coisa negativa e urgências, também estou bem otimista. E acho que esse protagonismo que o Brasil tem nessa transição climática é uma super oportunidade também para o setor de moda brasileiro, né? Acho que a minha expectativa é essa, que aproveitando essa nossa biodiversidade, tudo que está acontecendo aqui esse ano e que vai acontecer em Belém, que quem trabalha com moda, que tem um impacto tão grande na vida de cada cidadão, né, de cada consumidor, que vive a moda todo dia, que a gente consiga contaminar o setor inteiro e os consumidores junto com isso. Gente, obrigada, viu, por vocês aguentarem até aqui. Obrigada a todo mundo por estar aqui com a gente até agora. A gente está indo para o encerramento, mas antes disso, o Felipe Vilela, diretor Brasil do The Earthshot Prize, que vai acontecer aqui no Museu do Amanhã em poucas semanas, deixou um recado para a gente. Olá, pessoal do Real Ethical Fashion. Aqui quem está falando é o Felipe Vilela, diretor Brasil do Earthshot Prize. Uma pena não poder estar presente com vocês neste grande dia, celebrando as grandes inovações na indústria da moda. Estamos aqui agora no preparativo do prêmio, em menos de um mês, com a vida do Príncipe William, e a gente vai poder celebrar as grandes inovações ao redor do mundo. A gente acabou de selecionar os 15 finalistas do prêmio, e a gente vai ter a cerimônia de premiação no Museu da Manhã, onde vocês estão, para comemorar esses finalistas e também os 5 vencedores que a gente vai estar selecionando. Entre os 15 finalistas, nós temos grandes inovações na indústria da moda também, como a Lagos Fashion Week. E temos 2 brasileiros também, a Regreen e a TFFF. São grandes iniciativas que estão transformando as vidas das pessoas, da natureza, do nosso relacionamento com as florestas e com as comunidades. Então, eu desejo a todos vocês um grande evento e eu gostaria de dar um play num vídeo que mostra um pouco mais sobre como o Príncipe William ele quer mandar uma mensagem de otimismo, de urgência e principalmente de ação, a que a gente possa implementar essas grandes soluções que transformam o nosso planeta. Então, fiquem aí e vamos juntos. The facts are clear. The natural world is in crisis because of us. There's no greater challenge facing us as a species than tackling climate change. It won't just take our global collective will, it will also take innovation. Let's act now. This is the Earthshot Prize. Prince William is embarking on an ambitious project. The Earthshot Prize will aim to find 50 solutions to the world's gravest environmental problems by 2030. With a focus on 5 key categories. Protect and restore nature. Fix our climate. Clean our air. Revive our oceans. And build a waste-free world. As the saying goes, there's no planet B, at least not a promising one. I don't know if you've seen my movie, The Martian. It is being dubbed as the Eco-Oscars. Welcome to the Earthshot Prize here in London. Hello, Earth lovers! The impossible can be made possible. Buonasera, buonasera. Thank you very much. We did it. Welcome to Boston and the Earthshot Prize, the biggest environmental awards on the planet. Inspiring winners and global stars. We're in beautiful Singapore. Welcome to the Earthshot Prize 2023. Let's get going with the first award, shall we? The Earthshot Prize goes to Axion Andina. GRST. Goes to S for S Technology. Welcome to the Earthshot Prize 2024. Every single person can make a huge difference. It takes the collective. The Earthshot goes to Keep It Cool. We've seen our winners and finalists achieve some truly astonishing things. My universe.
incredible impact of the Earthshot Prize stretches across the globe. We must choose the path of hope, optimism, and urgency to repair our planet. Eu vejo esse vídeo e eu fico pensando, gente, quanta coisa está para acontecer no Brasil de agora até novembro, é muito pouco tempo. Né? A gente está aqui hoje, daqui a pouco está esse prêmio maravilhoso, e daqui a pouco a gente está em Belém, na COP. Né? Então, eu fico muito feliz que realmente a gente está conseguindo ecoar, né, a voz do Brasil como esse lugar do futuro, que é uma palavra que a gente ouviu tanto aqui hoje. Meu coração está muito quentinho e eu estou nervosa de novo de estar aqui, olhando para todos vocês que estão aqui até agora com a gente, ouvindo tudo isso. E eu queria lembrar da fala da Zinzi, mais cedo, falando do Ubuntu, que é esse conceito de que se eu estou bem, vocês estão bem. E eu acho que falar do cuidado, eu acho que é a grande mensagem que a gente tira daqui hoje. Né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, falou de futuro e falou de cuidado. E essas duas coisas estão muito relacionadas. A gente só vai ter um futuro que a gente quer, o futuro do bem, o futuro para o planeta, para as pessoas, se a gente cuidar do outro, se a gente cuidar da gente, se a gente cuidar do outro. Então, eu queria deixar essa mensagem forte, dizer que a gente está aqui construindo a várias mãos pela Cora Design, nos ajudando a fazer um documento que são as recomendações da moda para a COP30. A gente vai levar lá, a gente tem vários palcos para estar com essa mensagem lá em Belém. Eu estou muito feliz por isso. E aí eu queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores Sebrae, a Renner, que esteve com a gente aqui até agora. Eduardo está aqui desde cedo. Obrigada, sua fala foi muito inspiradora, importante. Vitória também. Obrigada, a gente não se falou antes, quero te dar um abraço. E o Fashion Revolution, a Fernanda teve que sair correndo para voar, algumas outras pessoas também tiveram que voltar para as suas origens. E eu queria agradecer muito a nossa equipe, que fez tudo isso acontecer na correria, com pouquíssimas pessoas, mas tudo muito lindo. E para vocês eu queria deixar um muito, muito, muito obrigada. E até a próxima edição, que vai ser a 6ª. Obrigada. Alô? Rafael, da foto, por favor. Rafael, da foto, por favor.